E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho aqui convidá-los a assistir a nossa aula de matemática de hoje. E a nossa aula de matemática de hoje, ela tem um foco na resolução de problemas envolvendo porcentagem. Então, olha só, gente, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a resolver problemas que envolvam porcentagens utilizando estratégias pessoais, utilizando cálculo mental e a nossa velha calculadora, dentro de um contexto da educação financeira ou outros contextos que não têm muito a ver com a nossa educação financeira. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco, refletir um pouco a respeito desse nosso conteúdo de porcentagem que a gente já vem estudando ao longo do tempo e vamos apresentar aqui algumas perguntas para vocês. Olha só. A porcentagem, pessoal, ela é amplamente utilizada em situações do nosso cotidiano. Isso a gente já conseguiu observar estudando esse conteúdo de porcentagem. Então, em quais situações do nosso dia a dia você já se deu conta dessa importância do uso da porcentagem? Bem, com certeza você já parou para pensar que em algumas atividades comerciais, em alguns raciocínios a respeito de acréscimos, de decréscimos, em alguns raciocínios envolvendo desconto em cima de determinados valores de produtos, nós já sabemos, nós já observamos que é necessário o uso da porcentagem. E quais as outras fórmulas de cálculo das porcentagens? Já parou para se perguntar a respeito disso? Como é que a gente pode fazer cálculo de porcentagem de outras formas? Então, gente, só para a gente relembrar um pouco a respeito de porcentagem. A porcentagem, ela pode ser representada através da numeração e o seu símbolo convencional, símbolo de porcentagem. Essa relação, essa representação, ela pode ser dada através de uma fração centesimal, fração que terá o denominador sendo representado por 100, e poderá também ser representada através de uma notação decimal. Olha só essa representação. 4% é igual a 4 sobre 100 ou igual a também 0,04. Como é que eu represento 40%? 40% pode ser representado através de uma representação fracionária, onde o meu denominador é um denominador igual a 100. Nós chamamos isso de razão centesimal, ou através de uma notação decimal. Um número representado por vírgula, como você já sabe. E, por último, 400% é a mesma coisa que 400 sobre 100 na forma de fração, ou 4 unidades, 4,00. Então, essa é uma relação da transformação de porcentagem em fração, da transformação de fração em número decimal, onde esse número decimal também representa o que nós chamamos de porcentagem. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Olha só o mesmo problema que a gente teve na nossa aula anterior, só que com a adaptação. E aí, vamos avaliar o que é que quer esse problema. Em um viveiro, existe várias araras. Você vai analisar que dentro desse viveiro, a totalidade de araras é dividida da seguinte forma: 60% é composto por arara azul, 40% são araras vermelhas. Então, se a gente dividir esse viveiro em araras com relação à cor, eu tenho 60% de araras azuis, 40% de araras vermelhas. Mas espera aí, se eu tiver 100 araras dentro desse viveiro, o que é que você vai observar? Dessas 100 araras, 60 são o quê? Araras azuis, 40 são araras vermelhas. Mas aí a gente tem mais uma especificação dentro de uma característica dessa ave. Eu sei que 40% das araras azuis, elas têm o bico branco. Então, esse percentual de araras azuis que tem o bico branco corresponde a quantos por cento? Nós já calculamos lá no exercício anterior. Isso aí corresponde ao quê?
a 60% de 40% de 60%, que é o correspondente ao quê? A 24%. Já a correspondência de araras vermelhas, que tem o bico branco, é exatamente 30% de 40%. E 30% de 40% é a representação de 12% do total de araras. Beleza? Pegou essa ideia? Ótimo. Foi isso que a gente trabalhou no exemplo anterior, no último problema que a gente teve na aula anterior. Então, gente, supondo que no viveiro existe 300 araras azuis, quantas araras vermelhas existe nesse viveiro? Eu quero saber somente a quantidade de araras vermelhas. Eu não quero nenhuma outra especificação a respeito de bico, ou seja lá o que for. Só quero somente a quantidade de araras. Olha, supondo que no viveiro existe 300 araras azuis, quantas araras vermelhas existem nesse viveiro? Pessoal, a gente sabe uma coisa, esses 300 aí é correspondente ao quê? A 40%. Então, 300 corresponde a 40%. 60% que é exatamente, 300 araras azuis corresponde a 60%. 40% corresponde a quanto? Então vamos fazer o seguinte. A gente pode quebrar esse problema da seguinte forma. 300 60%, posso fazer assim, 60% de uma totalidade que eu não sei, vou dizer que é x, isso aqui é igual a 300, não é isso? 60% das araras são azuis, supondo que no viveiro existe 300 araras azuis, então eu estou querendo dizer que 60% do total de araras que tem nesse viveiro é exatamente igual a 300 araras azuis. Então você vai dizer que 0,60 vezes x é igual a 300, não é isso? E aí, x, que vai ser o indicativo na totalidade de araras desse viveiro, é correspondente ao quê? A 300 dividido por 0,60. Bem, gente, 0,60 é a mesma coisa que 60 sobre 100. A gente pode ainda quebrar esse raciocínio assim, x é igual a 300, vou fazer bem aqui, acima, para poder ter mais espaço. Isso aqui é correspondente ao que? X é igual a 300 sobre quem, gente? Sobre 60 sobre 100. Você tem aí uma divisão de frações. Toda divisão de fração, você faz o quê? Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então você vai fazer o seguinte. Esse teu x aí, que é a totalidade de araras, vai ser dado por quem? 300 vezes 100 sobre 60. Olha só. E aí vai cortar 0 com 0, vai ficar 300 vezes 10 dividido por 6. Então, x é igual a 300 vezes 10, dá 3.000, dividido por quem? Por 6. Pessoal, 3.000 dividido por 6 vai dar o quê? Se eu pegar esse 30 e dividir por 6, de cara, eu sei que é 5. Faço só acrescentar 2 zeros, eu vou ter como resposta 500. Então, quantas araras tem dentro desse viveiro? 500 araras. Dessas 500, 300 são araras azuis. Quantas araras são vermelhas? Bem, gente, arara vermelha. Arara vermelha. Arara vermelha é o correspondente ao quê? A 500 menos 300 das araras azuis. Então, a resposta aqui é o quê? 200. 200 araras, gente, são as araras vermelhas. Eu tenho 200 araras vermelhas nesse nosso viveiro. Tudo bem, pessoal? Então, 200 são vermelhas, 300 são azuis. Juntando tudo dá
500, que é a totalidade de araras dentro desse viveiro. Então, deu para entender esse processo aí, deu para entender esse problema que envolve a ideia de porcentagem, correto? Tudo bem. Já que você entendeu tudo a respeito desse problema, nós vamos dar continuidade, nós vamos ver mais alguns problemas para a gente fixar essa ideia a respeito de porcentagem. Então, olha só o nosso próximo problema, gente. O Fábio, ele pretende comprar um computador e após várias pesquisas, ele encontrou o modelo desejado por R$ 1.890. Ele verificou que havia um desconto de 18% se pagasse à vista. Qual o preço do computador? Se Fábio vai pagar à vista esse computador, gente. Então, olha só. O que é que você vai fazer? Ele encontrou o computador no valor de R$ 1.890. Ele verificou que tinha um desconto de 18% se ele pagasse esse computador à vista. E ele decidiu pagar à vista. Então, o Fábio vai pagar exatamente quanto por esse computador? Bem, o valor original é 1.890, correto? Desse valor original, eu tenho que retirar 18%, que é os 18% de desconto que nós teremos. Então, você vai retirar o que? 18% de 1.890. Então, retire 18% de 1.890. O que é que nós vamos ter? Bem, gente, isso aqui é o que? 1.890 menos os 18% de 1.890. 18% de 1.890 é a mesma coisa que 0,18 vezes 1.890. Pronto, tá aí. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo. Você tem 1.890 e aí vai multiplicar isso aqui por 0,18, para a gente poder destacar qual é o valor desse desconto. Então vamos lá, vamos pegar o algarismo 8, vamos sair multiplicando por todos os algarismos do número 1.890. Então vai ficar assim, gente, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 9. Bem, pensa assim, estou com dificuldade, não sei quanto é 9 vezes 8, pensa, 8 vezes 8 é 64. Pega a esse 64 e soma mais 8, dá o quê? 72. Então, 9 vezes 8, 72. Fica 2, vai 7. 8 vezes 8, 64. 64 mais 7 vai dar o quê? 71. Vai 7 novamente. 8 vezes 1, 8. Mais 7, 15. Então, tá aí o resultado da primeira multiplicação. Passo uma casa decimal, vou pegar o algarismo 1, multiplicar por todos os algarismos de 1.890. É claro que o resultado é o próprio 1.890. Então, vamos lá. 0, 9, 8, 1. Você passa uma casa decimal e aí vai multiplicar por 0. Então, isso aqui é 0, 0, 0, 0. Tudo bem? Vamos somar. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 10. E aí você vai ter 8 com 6, 14. Vai 1, isso aqui fica 3. Acho 0. Vamos lá. Eu tenho aqui 0, 34.020. Bem, quantas casas decimais eu tenho envolvido aqui nesse problema? Duas casas decimais. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, eu vou fazer essa vírgula andar 2 casas decimais para frente. Então, vai ficar aqui, ó. Uma casa, 2, vai ficar aqui minha vírgula. E aí você vai ter que ver o seguinte. Existe um 0 lá à frente, que ele não tem valor. 0 à esquerda não tem valor, então vamos retirar ele. Retiramos. Qual o valor que eu tenho aí? 340,20. Então, esse valor é o valor correspondente aos 18% referente a 1.890. Então, o valor original no notebook é 1.890. Ele obteve um desconto de 18%, que corresponde a R$ 340,20. O que é que você vai fazer agora? Você vai apenas pegar 1.890. Olha só, vamos colocar aqui. 1.890
E você vai subtrair por quanto? Por 340,20. O que você vai fazer? Acrescenta duas casas decimais e aí começa a realizar a subtração. 0 menos 0, 0. 0 menos 2 não pode, peço um emprestado, vai ficar 10 menos 2. 10 menos 2, 8. Aqui eu peço emprestado novamente a 9. Não tenho 10 mais, sim 9. 9 menos 0, 9. 9 menos 4 não é mais 9, sim 8, viu? 8 menos 4, 4. Aqui, 8 menos 3, 5. Baixa 1. Então, o valor aqui é correspondente a 1.549. 1.549. Ele está aqui. 1.549. Vamos lá. 1.549,80. Ou seja, R$ 1.549,80. Esse é o valor que o Fábio vai ter que pagar pelo computador, já que ele obteve um desconto de 18%. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Vamos para um próximo problema. Olha só o nosso próximo problema. Uma pesquisa recente, ela aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros, eles dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Bem, isso aí foi retirado da revista Super Interessante do ano de 2012, gente. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Aqui a gente vai atacar esse problema de uma outra forma, porque você lembra que bem no início dessa aula eu disse para você que toda porcentagem ela pode ser representada por uma razão centesimal, que é uma razão onde o meu denominador é representado pelo número 100. Então, olha só, homens que dizem cuidar da beleza são 8 em cada 10. Então, olha só, uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza. Então, essa razão, essa representação dos homens que cuidam da sua beleza com relação ao total que está sendo pesquisado é exatamente 8 de um total de 10. Olha só, olha a fração que tu tem aí, 8 sobre 10. Bem interessante. Por que, professor, é interessante? Porque se você fizer o seguinte, pega essa fração, multiplica o denominador por 10. Quando tu multiplicar 10 vezes 10, você obtém 100. Teu denominador vai virar 100. Deixa de ser 10, passa a ser 100. E assim como você multiplicou o denominador por 10, você vai multiplicar o numerador também por 10. Então, você vai fazer o seguinte, olha só. Nós vamos encontrar a porcentagem de forma mais rápida. Então, você multiplica aqui por 10, multiplica aqui por 10, e aí vai obter como resultado o quê? 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. Pessoal, a razão 80 sobre 100 é a representação da porcentagem 80%. Então, 80 sobre 100 representa justamente 80%. Então, transformei minha fração, minha razão centesimal em porcentagem, justamente relembrando da definição que a gente tivemos bem no início a respeito de porcentagem. A gente pode definir como razão centesimal, a gente pode definir como número decimal. Perfeito? Deu para entender aí? Ótimo, gente. Então vamos dar continuidade, vamos observar quais são os outros problemas para a gente poder aprender um pouco mais. Olha só nosso próximo problema. Um terreno que custava R$40 mil há 2 anos teve uma valorização de 12,5% nos últimos 24 meses. Qual o valor atual do terreno? Gente, aqui a gente também tem uma outra forma de resolver qual é a valorização desse terreno sem fazer tanto cálculo assim. O que você vai observar? Eu consigo observar
que esses 12,5%, com relação aos 100%, ele corresponde a uma determinada fração. A gente pode até representar isso aqui por 12,5%, como sendo 12,5 sobre 100, certo? Só que se a gente for realizar algumas operações aí, a gente vai observar que isso corresponde a 1/8. E aí você faz o seguinte raciocínio: pega 100% e divide por 2. Dividiu por 2? Perfeito. O que foi que você obteve como resultado? 50%, não é isso? Agora pega esse teu 50%, divide novamente por 2. Dividiu? Então é como se tu tivesse pego 100% e dividisse por 4. Então, como tu pegou os 50%, dividiu por 2, teu resultado foi 25, correto? Beleza. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar novamente esses teus 25% e divide por 2. Quanto é que dá 25% dividido por 2, gente? Isso. 25% dividido por 2 dá 12,5%. Então, esse 12,5%, ele é correspondente a 1/8 de 100%. Então, vai ficar bem fácil a gente calcular justamente o valor atual do terreno. Porque basta que eu faça o seguinte, preste atenção. A valorização vai ser dada através do valor do terreno, que era de R$40 mil há 2 anos, mais os 12,5% de quem? De 40 mil. Bem, essa relação vai ser representada da seguinte forma. Você pode simplesmente pegar 40 mil mais 12,5%, eu cheguei a dizer para você que é como se fosse 1/8 de 100%. Então, a gente pode simplesmente pegar esse 12,5% e representar como sendo 1/8, certo? 12,5% é o correspondente a 1/8 de 100%. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar 12,5% por 1/8. 1/8 vezes 40 mil, gente. Olha só. Então vai ficar assim, ó. 40 mil mais quem? 1/8 vezes 40 mil é como se fosse 40 mil dividido por 8. 40 mil dividido por 8. Pensa aí direitinho. Como é que vai ficar? Bem, gente, isso aqui vai ficar 40 mil, certo? Só continuando a representação desse nosso somatório. E aí você vai ter 40 mil dividido por 8, certo? 40 mil dividido por 8. Você pega aqui 40 dividido por 8, dá quanto, gente? Dá 5. Aí você vai acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. Esse 5 mil é justamente a valorização desse terreno, que é correspondente a 12,5%. O próximo passo que nós teremos aqui é justamente somar 40 mil mais 5 mil. Então, ó, 40 mil mais 5 mil é correspondente a 45 mil. Então, o terreno hoje está valendo 45 mil com essa valorização, ou seja, com esse acréscimo de 12,5%. Ficou entendido tudo aí, gente? Beleza. Professor, não entendi muito bem essa relação de 12,5%, que é igual justamente a quem? A 1/8. Pensa bem, gente. Você está pegando 100 e dividindo em 8 partes. Você pega aqui, ó, 10 dividido por 8, dá quanto? Dá 1. 1 e sobra quanto? Sobra 2. Você vai baixar o 0. Agora, 20 dividido por 8, dá quanto? 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, para 20 vai sobrar 4. Aí você vai colocar uma vírgula e acrescentar um 0. Agora 40 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então,
esse 100% dividido em 8 partes é o correspondente a 12,5%. Então, essa representação do 12,5 na forma de fração é dada por quem? Por 1 sobre 8. Então, a valorização aí desse terreno foi 1/8 da sua totalidade. Por isso, o valor atual do nosso terreno é correspondente a R$45 mil. Beleza, gente? Tudo bem? Então, gente, a gente está encerrando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito desses problemas que envolvem porcentagem, tanto com o contexto comercial, como esses contextos que não são tão comerciais assim. Beleza? Então, nós ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente.